Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Imaginar o futuro de quem a gente ama é encarar o próximo passo como a decisão de viver todas as memórias ao lado de quem amamos. E estar presente em todos os momentos requer atenção, carinho e, o mais importante, saúde, para viver e construir o amanhã ao lado das pessoas que mais importam em nossas vidas. O futuro é cuidar de si e contar com quem também cuida de nós. É deixar o check-up em dia para viver intensamente. E quando o futuro está ali, bem na nossa frente, perceber que só é possível com a saúde em dia. Check-up Premium. Agende o seu. Uniscan e LMC Hospital. A gente cuida. Olá, boa noite. Estamos aqui em mais uma quarta da saúde, no nosso bate-papo das 6. E hoje a gente vai trazer uma notícia muito legal. E o nosso bate-papo, nosso tema de hoje é sobre a reabertura da UTIM e da UTIP do Hospital Linhares Medical Center. Me chamo Jamile, sou psicóloga, faço parte da equipe do LMC e hoje eu estou muito satisfeita com essa notícia. E dia 20/5, segunda-feira, estaremos reabrindo essas unidades em nosso hospital e vamos desenvolver o programa hoje falando da importância, explicando um pouquinho o que é, né, a UTIM, a UTIP, para que vocês possam ter um conhecimento e entender o significado dessa reabertura. Quando eu falo que eu estou muito feliz, e quem já me conhece sabe de como eu valorizo a prevenção, a informação, e esse programa está aqui para trazer essa informação. Aqui a gente não vai falar de prevenção hoje, né? Porque a UTIM, a UTIP, ela não se trata de prevenção, mas ela vai falar de tratamento, né? Mas eu estou muito feliz com essa reabertura. Então hoje trouxe aqui para bater esse papo com a gente, para conversar um pouquinho sobre essas unidades que são de suma importância para o hospital, para as mãezinhas e para o município como Linhares, né? Que é um município que vem crescendo a cada ano, que vem melhorando as suas estruturas em vários aspectos e que também vem melhorando a sua estrutura de saúde. Então, ter essa abertura nesse momento de crescimento nos deixa muito satisfeito, né? Para falar um pouquinho com a gente hoje, nós convidamos a doutora Ludmila, médica pediatra, e o doutor Igor Lorenzoni, também médico pediatra, que compõe a nossa unidade. Ok? Boa noite, doutora Ludmila. Boa noite. Boa noite, eu sou a doutora Ludmila, sou pediatra. Estou morando aqui recentemente em Linhares e fui convidada para trabalhar na equipe do LMC, nessa reabertura da UTIM e UTIP. Estou muito feliz, muito grata. É um serviço que eu gosto muito. E Linhares, uma cidade dessa, né, desse tamanho, dessa proporção, precisa também de cuidados de intensivos, de pediatria, neonatal, para a gente não ter sempre que ficar transferindo os nossos pacientes quando tiver a necessidade de um cuidado mais intensivo. Então, fico muito feliz de estar participando agora dessa reabertura, dessa equipe. Muito grata. E eu fico muito grata com o seu sim para o nosso convite, né? Boa noite, doutor Igor. Boa noite, Jamile. Boa noite a todos. Eu fico muito feliz com o convite de estar aqui com vocês, do lado da doutora Ludmila, do seu lado, falando dessa notícia que deixa a gente bastante feliz, que é a reabertura da UTIM e UTIP do LMC, né? Eu acho que, como a doutora Ludmila disse, é de suma importância esse serviço para o funcionamento da cidade, né? Eu acredito, para a gente não ter que ficar transferindo todos os nossos pacientes. Então, a cidade tem a ganhar muito com isso. Ao longo do programa, a gente vai falar dessa coisa da transferência, né? do significado desses equipamentos de saúde em Linhares, né? Então, quando eu trago para vocês, né, diferenciando aqui o nosso programa de prevenção e informação. A prevenção, ela antecede, né, a chegada ao TIM, muitas vezes nem antecede, porque é no parto que isso acontece, mas hoje é um programa de informação. E a informação, a gente vai trabalhar hoje sobre o que acontece lá dentro, né, como é que é a dinâmica de uma UTIM,
porque é um espaço muito peculiar dentro do hospital, assim como a UTI adulta, né? A UTIM também é um espaço muito peculiar e que ela traz grandes preocupações para quem tem o seu ente nesse lugar. E dá um monte de curiosidades, dá um monte de medos, né? Muitos fantasmas passam nos corações e nas cabeças de quem tem pessoas ali dentro ocupando esses espaços. Então, ter esse cuidado próximo da sua casa, né? Enfim, das pessoas que funcionam como rede de apoio, tem um sentido que talvez ao final desse programa vocês possam compreender o tamanho da nossa felicidade com essa notícia da abertura. Então, para a gente começar a nossa noite, eu queria perguntar aos doutores, né? Qual é a importância? Vamos começar daí. Não, vou voltar do começo. O que é uma UTIM e o que é uma UTIP? Vamos lá. É muito importante a gente diferenciar esses dois conceitos que a população, a gente acaba colocando tudo no mesmo pacote, né? Não, eu fico pensando que a maioria das pessoas nem sabem que existem dois setores até o dia que se usa, né? Isso. Imagina só em UTIM, né? Isso, exatamente. A UTIM é a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, que abrange do nascimento até os 28 dias de vida do bebê, né? A partir de 28 dias de vida... Então, 28 dias de vida, doutor, vai dar aí um mesinho, né? Até um mesinho de vida, o bebê, ele é internado, se for preciso, numa unidade de terapia intensiva neonatal. A partir dos 28 dias de vida, a partir dos 30 dias de vida, a gente interna esse bebê na unidade de terapia intensiva pediátrica. São duas situações, são duas visões diferentes, então precisa sim ter essa distinção entre as duas. Legal, muito bacana isso. E aí, dentro desse equipamento, o TIM e o TIP, a gente ora vai misturar, ora vai diferenciar. O que acontece? Quem é admitido nesses setores, nessas unidades? Então, geralmente são admitidos aqueles pacientes que precisam de uma monitorização e de um cuidado mais intensivo, que é o próprio nome diz, né? Aquelas crianças, nem só a criança que está muito grave vai para uma UTI. Às vezes uma criança que tem chance de ficar um pouco mais grave, precisa de um cuidado mais de perto, precisa de ter intervenções mais frequentes, então ela vai ser internada nessas unidades para a gente observar. Mesmo porque nessa unidade as crianças ficam monitoradas 24 horas. Então essa é a diferença de você estar numa UTI, né, seja ela adulto, pediátrico ou neonatal, e de você estar numa enfermaria, num quarto privativo, né? Você não está monitorado 24 horas. Lá você tem a equipe de enfermeiro 24 horas do seu lado, com monitores, com o médico lá dentro, tem que ter, entendeu? Então, assim, você está literalmente sendo vigiado 24 horas por dia. Eu acabei não lendo um pouco o histórico do surgimento, né, da diferenciação da UTIM. Nós tínhamos a unidade de tratamento intensivo, né? Nós tínhamos uma coisa onde o paciente grave, muito grave, estaria lá. Em algum momento da história isso deve ter segmentado adulto e criança, né? Sim. E eu, infelizmente, não, né, preciso assumir que não fui ler sobre isso, mas me bateu agora uma curiosidade, né? Assim, eu queria que a gente pudesse explicar para as pessoas, já que é um programa de informação, por que uma criança não pode ser internada numa unidade, né, numa UTI normal, né? Por que surgiu essa necessidade de um setor específico para ela? Vou começar desmistificando uma coisa. As pessoas costumam falar que as crianças são mini adultos. E isso não existe. Criança não é mini adulto e o nenenzinho também não é uma mini criança. O neonatal tem um tipo de cuidado e a pediátrica tem um outro tipo de cuidado. Tanto que também existem as especialidades neonatologistas. Se não fosse diferente, não precisaria distinguir dessa forma. Assim como tem o pediatra, se não fosse diferente o cuidado, o médico generalista poderia trabalhar dentro de uma UTI pediátrica sem problemas, né? As doenças são outras, as medicações são outras, os germes que vão contaminar aquele tipo de criança costuma ser diferente também algumas vezes do adulto, então o tratamento é diferente. E principalmente, né, as doses da medicação. As doses. Tudo na criança é baseado no peso. Então, assim, no adulto, a gente não tem tanto esse cuidado com a quantidade da medicação, digamos assim, né? Na criança, tudo tem relação ao peso. Então, uma criança de 10 quilos recebe uma quantidade de medicação diferente de uma criança de 20 quilos.
Então, acho que está aí a principal diferença, que não dá para colocar uma criança... Como a doutora Ludmila trouxe, né? Não é um adulto em miniatura, um bebê não é uma criança em miniatura. Então, isso explica, assim, a necessidade de causar o desconforto de uma transferência, caso você não tenha uma UTI neonatal ou uma UTIP no seu município. Com certeza. Porque simplesmente colocar essa criança numa... Eu tô falando porque às vezes as pessoas, né? Eu, leiga... mas por que tem que ir tão longe? Esse hospital não tem equipamentos. Às vezes até tem os equipamentos, mas eles não são apropriados para aquele corpinho, para aquele serzinho, né? Então, é um tratamento mais individualizado para um intervalo de idade, né? Um intervalo de desenvolvimento até corporal, né? Legal. E são demandas completamente diferentes. Então, precisa mesmo dessa diferenciação, né? Então... Bacana. E aí, então, a gente já entendeu, né, a importância desse equipamento de saúde, dessas unidades. Sobre as internações, a doutora Ludmila trouxe que são crianças que... Desculpa, já sumiu da minha cabeça. Quem é internado nessas unidades? São crianças que precisam de um pouco mais de monitorização, precisam de uma investigação melhor e, infelizmente, de algum suporte maior, né, do que a gente poderia fazer em um ambiente, vamos supor, numa enfermaria ou até mesmo em casa. Tá? Esse era um aspecto que eu queria chegar. Assim, a gente precisa entender, né, e me ajudem, né, nesse sentido, que o espaço de uma UTI, de uma UTIM e de uma UTIP é um espaço de gravidade. Sim. Né? Então, a criancinha, o bebezinho que vão estar internado ali, eles estão ali porque eles requerem cuidados ou diferenciados ou olhados numa constância maior. Isso mesmo. Né? E isso faz toda a diferença para a cura, para o tratamento, para a evolução dessa criança. Isso aí. E infelizmente, às vezes, eu falo infelizmente porque isso acontece muito no nosso meio, né? Geralmente as crianças estão internadas com necessidade de suporte ventilatório, né? Eu acho que é a principal causa, né, que a gente vê de internação ali, seja causada por uma pneumonia, seja causada por uma bronquiolite, né, super em alta agora, seja por uma crise de asma. Então, assim, o suporte ventilatório hoje é um dos principais motivos que faz com que a criança seja internada numa UTI, seja neonatal ou pediátrica. Então, assim, e precisa de ser monitorada, né? Não dá para você oferecer oxigênio, quando eu falo suporte ventilatório, oferecer oxigênio para essa criança, não dá para fornecer isso em casa ou até mesmo em uma enfermaria. A gente precisa estar monitorizando essa criança, né? Porque a partir do momento que essa criança recebe esse suporte, ela vai estar sendo vista, né, vigiada mesmo. Eu vou falar vigiada, mas a ideia não é vigiar no sentido de que a criança vai vigiar, porque ela tem que ser observada. De perto. Né? O tempo muito todo. de perto e o tempo todo. O que numa internação isso não acontece. Ela vai estar internada, a enfermeira... Tem os profissionais lá, né? Que passam de quando em quando. Exatamente. Né? Que se você precisar chamar, eles vão até o quarto. Só que não está lá de olho, vendo qualquer mudança a nível de monitor, digamos assim, do que a gente consegue ver de perto. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho esse monitoramento, assim, para quem nunca entrou numa UTIM, numa unidade neonatal ou numa UTIP, assim, como é que é ali o aparato estrutural mesmo de uma unidade dessa? Óbvio que às vezes a disposição física, cada uma vai ter a sua, né? Sim. Enfim, mas quais são os equipamentos que não podem faltar? E a gente aqui falando de monitoramento mais de perto, como é que é feito? Como é que você está lá dentro daquele quarto toda hora? Então, dentro de uma UTI, a enfermaria também tem uma monitorização, mas dentro da UTI, a criança ela fica 24 horas com aquele monitor dela. Monitorzinho de oxímetro, a gente fica acompanhando a oxigenação da criança, a frequência cardíaca da criança 24 horas. As que precisam, a gente fica verificando pressão arterial também. Algumas vezes precisa de uma verificação de uma pressão mais invasiva, né? Que não é só aquele do manguito, é uma mais intensiva pela artéria dele. E outra coisa que é diferencial numa UTI é que a equipe, ela é para cada criança. Não que na enfermaria não seja, mas a gente conta com um técnico de enfermagem, ele não fica com 10 crianças fazendo aquela verificação de 6 em 6, de 4 em 4 horas. Ele fica geralmente com 1, 2 crianças, o que ajuda a ter um suporte maior para aquela criança que está sendo monitorizada, vigiada. Geralmente também tem o ventilador, né? O ideal é que em cada berço, cada box,
tenha um ventilador, por causa daquela criança precisar de uma ventilação mecânica, alguma coisa do tipo. Mas o que a gente pode acrescentar assim, na UTI de diferente? Como a gente pode desenhar aqui a UTI para as pessoas visualizarem esse equipamento? Um espaçamento entre os boxes, né? O box que a gente chama é o leito, já a gente chama de box, né? Então, assim, tem que ter um espaçamento, se possível uma divisória entre elas, porque às vezes uma criança está com algum sintoma um pouco mais respiratório, a outra criança está com algum outro tipo de bactéria. Então, para evitar essa transmissão cruzada, né? Então, assim, é fundamental esse distanciamento correto, tá? E tem sempre uma coisa bem legal que tem na pediátrica que às vezes a gente não vê no adulto. Que na pediátrica a gente tem um espaço onde os pais acompanham as crianças. Legal. Então, assim, bacana, é legal para a criança, para melhoria e acalma um pouco o coração das mães também. Principalmente das mães, dos pais, né, do cuidador, enfim. Mas que ficam lá com a criança, podem ficar até 24 horas por dia, não tem problema, tá certo? A maioria das UTIs pediátricas, elas aceitam. A UTI neonatal, pode ser que às vezes tenha só o horário estendido e tal. Mas a pediátrica, geralmente, você consegue ficar 24 horas, até mesmo que ela ajuda nos cuidados da criança quando essa está mais acordada, precisa acalmar um pouco, né, para fazer algum tipo de medicação. E ter a presença dos pais ajuda no tratamento, porque a criança fica mais tranquila, a criança tolera melhor as nossas intervenções, porque o pai e a mãe estão ali acalmando a criança, né? E assim, como você falou, visualmente falando, você chega dentro de uma UTI, você entrou no box, tem a caminha ou o bercinho do neném, geralmente. Do lado vem um monitor que vai ficar mostrando aquilo que eu falei da frequência cardíaca, da frequência respiratória, algumas vezes mostra a pressão. E o ventiladorzinho do lado. É basicamente assim, porque quando você entra numa enfermaria, você entra num quarto, geralmente, com várias caminhas e você, na maioria das vezes, não tem esse monitor do lado. E aí, às vezes, a pessoa, quando entra na UTI, ela se espanta quando vê isso. Sim. Mas é pra gente conseguir vigiar a criança. E faz total diferença nas intervenções, né? À medida que a criança precisa. Porque, novamente, uma UTI, uma UTIM e uma UTIP, a gente está falando de pacientes graves, né? Então, se eles são mais graves, eles vão requerer um cuidado melhor. No caso das crianças em específico, né? Tanto o neonatal quanto a UTIP, a presença da família... Talvez no último bloco a gente converse um pouco mais sobre isso, mas faz toda a diferença, mesmo até na questão ali, na saúde emocional, no equilíbrio emocional, não só da criança, como da família. E te digo mais, Jamília, a presença é fundamental até mesmo para a gente, seja técnico, enfermeiro, ou agente médico, fazer o atendimento. Porque a criança, ela fica um pouco desconfortável com a presença da gente, né? Basta levar numa consulta que a gente vê as crianças como ficam. Então, quando a gente vai fazer algum tipo de procedimento, alguma coisa na criança, e os pais estão perto, isso tende a acalmar. Então, para a gente é fundamental ter essa rede de apoio ali acompanhando de perto, e a gente consegue acalmar tanto a criança quanto as mães, né? Os pais, a família toda. Então, isso aí é fundamental pra gente. Muito legal. E teria uma diferença, assim, além da questão da idade, de aparato, de equipamento da UTI neonatal para o TIP? Sim. Geralmente, na UTI neonatal, a criança, dependendo do seu peso, ou ele fica dentro de uma incubadora, ou ele fica dentro de um berço aquecido, que a gente chama. Até porque a monitorização da temperatura do neném é muito mais importante pra gente, não que não seja na criança maior, mas em questão de prognóstico, né, da criança, do nenenzinho é muito importante, até para o desenvolvimento neurológico dela. Então, numa UTI neonatal, geralmente você encontra berço aquecido ou incubadora, que é aquele bercinho que fica todo tampadinho e o neném fica lá dentro. E eu acho que a maior diferença quando você vê de um para o outro é o local que ele fica, né? É, o local, exatamente. E é onde a temperatura ela é completamente monitorada, né? Então, assim, a gente consegue ajustar a temperatura. Exatamente. E a temperatura do recém-nascido, ele é vigiada constantemente. E assim, só para a gente clarear, talvez seja óbvio para quem trabalha nessa área, né? Mas por que essa temperatura ela é tão fundamental para o pequenininho? Ele perde temperatura muito fácil, o recém-nascido, né? Tanto que quando a gente está numa sala de parto, a gente sempre pede para desligar o ar-condicionado, a temperatura tem que ficar entre 24 e 26 graus Celsius, entendeu? Então, assim, ele perde essa temperatura, ele não consegue regular igual a gente regula, né? Por questões até de desenvolvimento, né? Ele ainda não está nervoso, não está desenvolvido para isso, né? Então, esse suporte passa a ser um suporte até
suporte até não, é um suporte de vida mesmo, de vida, né? De manutenção ele da vida. Ele não consegue né? sozinho, então a gente precisa fornecer isso para ele, principalmente os prematuros. Muito legal. Continuaremos com o nosso bate-papo, né? Muito legal saber um pouquinho dessa experiência, né? Desse espaço que é tão mítico para todo mundo, é tão assustador para todo mundo. E em paralelo a isso, tão necessário, né? Traz uma utilidade, assim, salva vidas, né? É quase que redundante falar disso, salva vidas. E tão fundamental para as mãezinhas, para essas crianças e para o município como um todo. Então, iremos para um comercial e já voltamos já. Com a nossa quarta da saúde, nosso bate-papo das 6. Hoje o tema nos deixa muito felizes, que é a reabertura da UTIP do Hospital Linhares Medical Center, no dia 20/5, segunda-feira. E a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre essa unidade dentro do hospital, que é de fundamental importância, que traz aconchego, né, para as mãezinhas. Então é um prazer estar podendo falar da reabertura dessa unidade, de ter mais espaços, né, para cuidar dessas crianças que necessitam desse suporte e que esse suporte é fundamental para a manutenção da vida desses pequenininhos. Então, para continuar o nosso bate-papo, eu queria retomar aqui algumas perguntas, né, sobre o que a gente estava conversando. E eu queria sistematizar um pouco mais, que vocês respondessem para a gente quais são os critérios de admissão para essas unidades. Tudo bem, eu vou começar falando dos critérios da neonatologia, porque é um pouquinho diferente. No Natal, o nenenzinho, aquele que acabou de nascer, muitas vezes ele precisa de Promaltin, por quê? Os prematuros, no geral, principalmente aqueles abaixo de 34 semanas, porque precisam de uma maior vigilância. Os que nascem com baixo peso, menos de 2 quilos, precisam de ser internados também. E os desconfortos respiratórios, que dentro da neonatologia a gente tem vários motivos para o desconforto. O nenenzinho, quando está na barriga da mãe, ele não respira sozinho. E aí, quando ele nasce, ele aprende a respirar. Só que tem alguns que essa transição da barriga para respirar sozinho, eles demoram um pouco mais de tempo. E aí eles precisam ficar numa ventilação mecânica, mais conhecido como CPAP. Então, quando ele precisa desse suporte, passou um tempinho, ele não melhora, ele precisa também ficar dentro da UTI. Algumas vezes os nenéns também nascem um pouco mais graves, precisam de uma reanimação. Nem sempre é esperado no pré-natal que isso aconteça, pode ser uma surpresa também. Às vezes já vem de uma gestação de risco. Ou às vezes vem de uma gestação de risco. Ou às vezes é uma surpresa desagradável ali. Uma mãe às vezes que está com uma infecção durante o parto, aí o neném nasce um pouco mais complicado e ele precisa de ir para a UTI também. Geralmente, eu acho que na UTI neonatal é principalmente essas indicações, geralmente né? Isso aí, né? Existe... Uma hipoglicemia que não melhora também, né? Que é a glicose baixa. A gente precisa, ou uma convulsão neonatal também, que não é assim tão frequente, mas pode acontecer. E tem as infecções de origem materna, assim como a doutora Ludmila falou, que a mãe pode estar passando para o filho. Então a gente descobre só depois que o filho nasce, que ele apresenta alguns sintomas. A gestação, né? foi bem, né? Foi bem. Apesar da infecção, mas aí. Ele já nasce. Já nasce dando alguns sinais e que precisa ser vigiado. Interessante. E a outra pergunta que eu queria voltar, a gente estava falando o doutor Igor falou da participação dos pais, o quanto eles ajudam, né, o quanto faz a diferença, né? E aí, se vocês pudessem trazer para nós, assim, como é que é essa participação, o quanto é importante e como isso funciona nos 3, aí eu vou pedir nos 3, né? Lá no neonatal, no casulinho ali, aquecidinho, e nos 3 não, nos 2, e na UTIP. Então, o cuidado com a presença dos pais, para a gente, é de suma importância, tá? A gente precisa que eles estejam lá, até mesmo porque eles vão acompanhando de perto a evolução. E eles conseguem entender um pouquinho melhor do que está acontecendo, porque eles estão vendo o tempo todo o que está de fato acontecendo ali com o filho deles. Então a gente precisa disso. Para eles é confortável e para a gente também é bom, tá? Só que algumas regras precisam ser levadas em consideração para os pais poderem
frequentar e estar presente 24 horas lá, tá, Jamile? Não é assim que a gente simplesmente pegou o pai, vai lá e fica lá. Isso é interessante, doutor, porque as regras em todos os cantos, né, e ela acontece porque ela tem ali um estudo, né, ela tem um objetivo de acontecer, e às vezes a gente vê, assim, os pais um pouco chateados com algumas regras, e eu não estou falando nem só do LMC, né, até como paciente, quando a gente está acompanhando um ente querido, a gente muda um pouco a nossa percepção de lugar, né? E a gente quer que a coisa aconteça do jeito que está na minha cabeça, né? Do jeito que está na minha expectativa. Sim. Então, eu acho bacana trazer essa questão das regras e do porquê elas existem, do para que elas estão sendo usadas e como elas foram... qual é o objetivo, em específico aqui, do hospital que a gente funciona, do LMC, por que elas estão sendo usadas ali, qual é o objetivo delas, né? Então, nesse ambiente... costumo falar assim, que cada serviço tem um pouco das suas regras diferentes, né? O LMC falando, porque a gente trabalha ali, né? E hoje a gente está aqui para falar dessa reabertura. Aí eu vou falar um pouquinho mais voltado para a gente, então, tá certo? Mas aí, assim, o doutor vai falar voltada para a gente, porque é onde a gente trabalha. Mas cada unidade, cada hospital precisa ter as suas. E o que vai fazer com que ele escolha um tipo de regra ou não, vai ser um estudo pautado na dinâmica daquele lugar. E isso vai fazer de por que no hospital X funciona assim, no Y, porque tem todo um estudo dentro de várias variáveis de cada hospital, ok? Sim. No nosso caso, os pais podem estar presentes, né, e devem estar presentes para acompanhar os filhos. Porém, é apenas um, nunca os dois, tá? Então, assim, o outro pai, assim, tem os horários de visita que eles podem vir, existe troca dos acompanhantes, né, o horário, e esse horário tem que ser respeitado. Principalmente porque, assim, a UTI é um ambiente bem silencioso, ele tem que ser silencioso, tá? Existem algumas patologias, algumas doenças que precisam de silêncio, por exemplo, a hipertensão pulmonar, né, que acomete muito recém-nascido e que o silêncio, ela é fundamental no prognóstico, né, na melhoria do paciente. Então, não pode ser um ambiente barulhento. Então, essa troca, muita gente lá dentro, pode piorar o quadro do paciente. Além do fato de que muita gente pode trazer bactérias, vírus de fora, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado antes de entrar numa UTI neonatal ou pediátrica. E aí vem os cuidados. Sempre que entra, lava-se as mãos, põe máscara, touca e vai visitar a sua criança, o seu filho, o seu sobrinho, que seja. E, após visitar, faça o mesmo procedimento, né? Lava as mãos e aí retira os paramentos, né? Os paramentos, isso aí. Muito interessante. E é importante a gente falar dessas questões das regras, né? Porque, novamente, enquanto paciente, a gente quer... do nosso jeito, né? A gente às vezes quer estar com o marido lá, porque a gente fragiliza, enfim. Então, essas regras, elas são necessárias, elas são fundamentais para o bom andamento. O doutor estava falando da questão pulmonar, do silêncio, em alguns aspectos, mas eu acredito que até para a equipe, né? Esse giro de pessoas, porque vamos pensar aqui dentro de um raciocínio leigo e lógico, né? É um lugar de tensão. A gente está falando que é um lugar de gravidade. Então, é um lugar onde a tensão, ela está fazendo parte do respirar, né? Então, a equipe, ela já está ali de sobrealerta. Pensando aqui no cérebro, né? O cérebro já está ali semi-ativado. Esse entra e sai de pessoas, e aqui eu estou falando da questão psicológica, emocional mesmo, né? Mas também neurológica, dentro das neurotransmissões, ela vai ativar ainda mais esse nível de estresse. Então, pensando no paciente, eu entendi que dentro da ciência isso é fundamental, o prognóstico melhora muito. Sim. Mas ainda assim, se não fosse por isso, tem toda uma equipe que está ali trabalhando com afinco e às vezes pessoas demais nesse lugar fica igual formigueiro, né? Vai se trombando também. Pode tirar a atenção também, né? E é um lugar que precisa de muita atenção. Muita atenção, muita atenção. Então, a gente não pode correr esse risco. Muito bacana, assim, acho legal esclarecer essas coisas porque, novamente, é um lugar de dor, é um lugar de preocupação. Os pais que estão ali ficam muito preocupados com o seu bebê. Mas, né, essas regras de higiene que o doutor estava trazendo também nos traz a benesse, né? E aí, de novo, vamos falar do LMC, de a gente ter um índice baixo, né? De infecções, um índice baixo de
E aí vocês podem falar mais do que eu sobre isso, né? Isso, a gente tem a Comissão de Infecção Hospitalar, né, a CCIH. Então, eles fiscalizam muito isso, né? A gente sabe que existe, quando a gente está num ambiente, ele é um ambiente infectado, ele é um ambiente contaminado. Tudo lá dentro infelizmente, né? Cada paciente tem a sua doença, tem o seu micro-organismo, seja bactéria, seja vírus. Então, assim, é de suma importância a gente entender que não dá para uma mãe pegar o objeto da outra criança, sabe? Porque caiu no chão, deixa eu pegar aqui. Não, porque você acabou de encostar na sua filha que está com uma bactéria X. Então aí eu pego o objeto da criança e a criança faz o quê? Pega e bota na boca. E aí a gente está fazendo o quê? Essa transmissão cruzada. Então assim, o objetivo da CCIH e nosso lá dentro também é fazer essa vigilância. E isso faz com que os índices de infecção intra-hospitalar e de transmissão cruzada no LMC seja bem baixo, né? Porque a gente consegue fiscalizar isso bem de perto. E isso é fantástico, né? Falando de recuperação, isso é fantástico. Talvez a gente que está fora de hospital, e eu falo que enquanto eu estava fora eu não tinha dimensão da importância desses detalhes, né? Dessas minúcias que vão fazer grande diferença no resultado final. Para aquele bebezinho, falando mais específico para o neonatal, que está tão pequenozinho, tão frágilzinho, né? O sistema imunológico dele ainda não está formado, muito imaturo, né? Isso aí. E que muitas vezes ele não consegue amamentar, e é o fato dele amamentar que faz o sistema imunológico dele ser fortalecido, né? Que todos os anticorpos da mãe vão passar para o bebê através da amamentação, e às vezes ele não está podendo por conta daquela comorbidade dele. Então, assim, é um bebê que já não tem sistema imunológico, né? E não está conseguindo adquirir de forma natural, porque não está podendo se alimentar de forma adequada. Então, eu poderia dizer que essas chatices, elas são muito bem-vindas e que continuemos sendo chatos. Exatamente. Né? Mas agora eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre o que tem numa equipe. Quem é a equipe de uma unidade como essa? Quais profissionais, isso, né? É muito importante isso daí, porque o médico sozinho não consegue fazer nada, assim como um enfermeiro, um psicólogo, precisa de todo mundo ali alinhado, uma equipe toda. Geralmente temos o médico, tem um enfermeiro no setor, que é responsável ali pelo manejo do paciente também. Os técnicos de enfermagem, muito importante, que estão no cuidado direto com o paciente, que faz as medicações, que veem os sinais vitais. Temos o psicólogo, principalmente no ambiente de UTI, é muito importante, como a gente comentou, é um ambiente que a família está muito fragilizada. Sim. A criança maiorzinha, muitas vezes, fica também com o psicológico muito abalado por estar ali dentro. Então, a assistente social e o psicólogo junto com a gente fazem toda a diferença. Os fisioterapeutas, a UTI pediátrica neonatal, a gente usa muito a fisioterapia, assim, a gente anda muito em conjunto com a fisioterapia, porque precisa de um suporte respiratório, que a maioria das nossas infecções, que interna geralmente é respiratória. Então, eles fazem a recuperação respiratória dos pacientes. Motor também, muitas vezes, mas o respiratório essencial. Mas quem também que a gente às tem vezes na nossa equipe? Fono, nossa, na UTI neonatal. Na amamentação, ali, quando o bebezinho tá começando, né? Tá aprendendo, isso, alimentação, fala. Isso é muito importante. Isso aí. É uma equipe multi, né? É muita gente, né? Muita gente. É muita gente. E é muito bacana pensar nesse espaço de cura, né? Ou de evolução de um prognóstico bom. Que tem tanta gente se conversando, né? Tem tantos saberes ali se entrelaçando. E a gente está sempre aprendendo com isso, Jamile, sempre. A gente sempre aprende alguma coisa diferente com uma técnica que está ali há mais tempo que a gente. Sempre. A gente sempre aprende com um fisioterapeuta que está ali, já passou 2, 3 plantões com aquele paciente, e às vezes é o meu primeiro plantão naquela semana com aquele paciente, então ele já conhece. Então essa troca entre toda a equipe, ela é de suma importância para a gente. Então assim, trabalhar em conjunto também faz diferença no prognóstico desse paciente. Muito legal. E é muita gente trabalhando em prol de uma vidinha, né? Isso. Um bebezinho ali, vou pegar um bebezinho, mas às vezes a criança também, né? Mas um bebezinho ali tão pequenininho, ele tem tanta gente cuidando dele, né? E que às vezes é o sonho, né? Quantas mães sonharam, de uma família exatamente, até, né? De ser, tentaram, não conseguiram, e às vezes precisou, né? Conseguiu realizar, mas precisou desse cuidado intensivo ali. Depois que eu entrei, né, nessa área hospitalar, eu fico fascinada mesmo com essa área, nesse sentido, assim, de tanto empenho para ajudar uma figurinha ou um serzinho que até ontem eu nem conhecia,
né? E assim, não é da minha família, não é nada meu, mas já tem uma ligação ali, já tem um desejo de que aquilo flua bem, né? Exatamente. E a gente se apega também, tá? Como profissional. Então é um lugar que eu falo que é uma mágico, coisa que eu lembro né? que meus professores falavam pra gente não se apegar, pra gente não se envolver emocionalmente com o paciente. Difícil. Meus professores de psicologia, inclusive, falavam isso. Falavam, não pode se envolver emocionalmente, mas não tem como. Mas eu acho que o ser humano, ele é ser humano. Saber Exato. colocar o limite da dor é uma coisa, né? Mas não se conectar, eu acho que faz com que a gente tenha um trabalho mais mecânico. É isso aí. Né? Eu acho que agora, com a maturidade, a gente consegue entender exatamente esse limite da dor. Não é não se envolver, é saber botar um limite. Exato. Mas não se envolver não tem como. A gente acaba se envolvendo e participando o tempo todo. E, assim, honestamente, dentro de tudo que eu já li, né, dentro da minha área aqui da psicologia, quando a gente tem essa conexão, a gente se empenha mais, a gente se oferta mais, a gente cria mais, a gente produz mais. Então, ter uma equipe conectada entre si, conectada com o sujeito que sofre, a diferença no resultado final é gigantesca. É gigantesca. Faz toda a diferença, com certeza. Faz toda a diferença. E vamos para mais um intervalo comercial e já voltamos com o nosso bate-papo das 6. Olá, estamos de volta com o nosso programa, nosso bate-papo das 6, a nossa quarta da saúde que se dedica à prevenção e à informação. Hoje a informação é de uma novidade interessante e o programa é sobre o TIM e o TIP. Conhecer um pouquinho essas unidades tão importantes e nesse bloco eu gostaria de conversar com os doutores sobre a importância, o significado para as famílias de ter uma UTIM e uma UTIP na cidade onde moram, proximidade, né? Porque a gente sabe também que não são internados só pessoas de Linhares aqui. Vem da regulação, né? Quem dera se pudesse só... Não que a gente não queira receber pessoas de fora, mas por esse desafio de estar longe, de estar perto. Então eu quero abordar aqui 2 aspectos. Um ter mais uma unidade nesse sentido que possa acolher crianças, porque o número de crianças que precisa é grande, né? Então, quanto mais unidades abertas, melhor para a população. E o outro em específico aqui, né, para a nossa cidade, de poder ter pertinho esse espaço de cuidado onde a rede de apoio está mais próxima, né? O significado dessa rede de apoio para essa família que já sofre ali com esse bebê, com essa criança, porque como a gente disse há pouco, o UTI, o TIM e o TIP são lugares de gravidade, são lugares de risco, né? Vai ter um ou outro, né, paciente que vai estar ali para observação, para prevenção de nada mais grave, né? Porque suspeitou-se não se fechou o diagnóstico ainda, mas a maioria que está ali são pessoas muito graves. Agora, falando especificamente das mãezinhas que gestam, né, que às vezes tem um parto difícil, né, tem um bebê prematuro, ter isso próximo dela é fantástico, né? Sim, e vamos lembrar também que esses pais que já estão emocionalmente abalados, eles ficam também muito sobrecarregados quando eles estão dentro da UTI com seu filho ali dentro, né? E aí, estar na sua cidade, estar perto da sua família, poder algumas vezes ir para casa, tomar o banho na sua casa, às vezes dormir na sua cama, conseguir trocar com algum outro familiar. A mãe tá lá dentro, eu sei que a maioria não quer nem sair dali, sim, quer ficar ali 24 horas, 7 dias na semana, mas ela saber que ela pode ir em casa, às vezes o pai ficar ali, às vezes o avô, a avó ficar ali, e depois ela retornar, faz toda a diferença para ela, esse suporte, né? Porque como é que ela vai ser o suporte para uma criança se ela não tá bem? Eu queria até fazer um adendo sobre isso e já falando para as mãezinhas que estão passando por isso e que talvez estejam me escutando, ou para as mãezinhas que porventura venham a passar, não é o que desejamos, mas é até uma orientação mesmo, assim, é saúde para que elas possam se permitir ir para casa. A gente sabe que, né, mãe é meio leoa, assim, né, ou galinha choca, quer botar a cria ali embaixo, enfim, e eu me identifico muito com esse tipo de mãe. Mas é fundamental que você possa ter alguém para trocar, para ir embora descansar, tomar um banho no seu banheiro, como você diz, estar no seu espaço, ele é curativo para o seu cansaço, ele é curativo para o seu emocional, nem que seja momentâneo. E ter esse despluguezinho, por menor que seja,
te ajuda no retorno, né? A estar energizada, a estar ali mais centrado, estar equilibrada emocionalmente para continuar essa lida, que é uma lida sofrida, né? Que é um todo dia, né? Daí a vantagem, né? Uma das vantagens de você ter uma unidade desse calibre aqui na cidade, né? Você poder fazer isso e poder descansar um pouco mais, contando com a sua rede de apoio. Então, acho que isso é fundamental para as famílias, né? Para as mães, principalmente, ali. A gente pensando ali nos bebezinhos, nas incubadorazinhas, né? Esses em específico, eles estão muito bem monitorados, a equipe está ali, né? Então, às vezes, a mãezinha ali faz até pouca coisa, né? Então, Exatamente. essa mãezinha das incubadoras, assim... Vai para casa sem dor na consciência, vai para casa em paz, seu filho está bem, né? Então vá poder se restabelecer. O seu filho precisa de você bem. Agora vamos crescer, né? Para as criancinhas maiores. Ter essa troca também vai ser muito bom, porque essas criancinhas maiores também demandam mais dos pais. Muito. Como elas têm maiores níveis de consciência, né? E aí eu quero fazer um adendo ainda sobre isso, ô Jamile. Que aí o LMC, aqui na cidade, é o único hospital que tem UTI pediátrica. Então, caso o seu filho maior de 28 dias precise de uma unidade de terapia intensiva, né? Só o LMC tem. Só o LMC. Exatamente. Então, ter essa unidade funcionante aqui é importantíssimo para a cidade, sabe? Para evitar esse transporte para outras cidades. Porque, às vezes, o paciente está, dependendo da gravidade, não consegue fazer esse transporte. É um risco, né? Então, tendo esse lugar aqui, fica mais fácil, vou dizer assim, né? De tentar conseguir um objetivo que é sempre curar o paciente. Sim, fica mais ameno lidar com essa doença, com essa dor, com esse desconforto, né? Então, assim, seria poderíamos ficar aqui a hora inteira elencando, né, as vantagens, o quão positivo é para o município ter mais uma UTI, e no caso da pediátrica, ter uma, né? Uma, exatamente. Podia até ter mais, mas ficamos muito felizes com essa unidade. E aí a gente agora vai, né, começando a se despedir desse assunto, que não se esgota, né? Ele nunca se esgota, mas ele abre reflexões. E eu queria ouvir um pouquinho a doutora Ludmila, né? O que ela poderia nos trazer. Eu queria só falar rapidinho. À vontade, fique à vontade. Que a gente acabou de falar, lembrando das mães que acabaram de ter seus filhos que foram para a UTI, elas acabaram de passar por uma gestação. Sim, o final de uma gestação, até para aquelas que não foram de alto risco, não tiveram complicações, é muito cansativo. Um parto, sim. Ainda mais se for uma cesárea, você está de pós-operatório, você sente dor, você sente incômodo. Então, ela poder ir para casa, ela poder descansar um pouco, sabendo que o seu filho está aqui perto e ela pode ir ali a qualquer momento, faz toda a diferença para ela. E ela precisa desse cuidado especial, ela precisa descansar. É questão hormonal e também, ela está muito debilitada, né? Debilitada. Então não tem julgamento, você tem que ir para casa e está tudo bem. Aí. É isso aí. Acho que o doutor fala uma coisa que é importante, não tem julgamento. Não. Né? A gente precisa aprender aí vou falar para tudo, a julgar menos o outro, a julgar menos a nós mesmos, né? A gente tem realmente esse mau hábito, né, de achar que tem que dar conta infinitamente de tudo, principalmente as mães, né? As mães se cobram muito estar presente e, de fato, é comum na prática da UTI a gente esbarrar em mãezinhas que não querem ir para casa descansar porque acham que vão fazer a diferença. Sim, vocês fazem a diferença, mas bem cuidadas fazem mais diferença com certeza. Ainda, né? Então, agora falando de despedir, né? Queria agradecer pelo convite de vir aqui poder falar um pouco sobre isso. Como eu comentei no começo, fico muito feliz com a reabertura. Gosto muito de trabalhar, quem me conhece sabe que eu gosto muito de trabalhar dentro dessas unidades de terapia intensiva. Dentro da minha profissão, além do consultório, é um dos que eu mais gosto, do meio hospitalar, de estar ali na UTI, de estar cuidando de perto. Eu gosto de conseguir acompanhar o paciente, que é o que a UTI permite, né? A gente ter um cuidado com o paciente quase que todo dia, mesmo se você não vai todo dia, a gente tem um grupo que a gente fala, troca informação, e eu gosto bastante. E fico feliz em poder participar dessa equipe, participar dessa reabertura, desse cuidado mais de perto com o paciente. E
de qualquer forma, falando que a gente não pode se apegar, a gente se apega, né, nesses pacientes. E eu acho que traz um cuidado maior também. Sim. Quando a gente se apega um pouco com eles, a gente se preocupa mais, a gente se doa mais. E isso é muito importante também. A gente se doar por aquele, porque pode não ser meu filho, é o filho de alguém, ele é o amor de alguém. Ele é tudo para aquela família, né? A gente, quando é mãe, sabe que um filho é assim, é tudo. Então, fazer parte disso para uma família. E quando você pega uma criança que ela é interna, um bebezinho não tanto, mas os maiores, você pega aquela criança prostrada, debilitada, ela não brinca com você, às vezes ela até te ignora, ela briga. E quando ela vai melhorando, você vê ela conversando, você vê ela te chamando para brincar. Tia! Tia, tia, exatamente. Assim, é uma gratificação, para mim é uma das sensações melhores que tem, é você ver aquela criança que entrou, que mal falava, sair dali te abraçando. Algumas vezes elas não querem ir embora. Olha que interessante. Algumas vezes você fala assim, amanhã você vai pra casa, amanhã... Não, tia! Você vê que ela também se apega, então assim, é muito gostoso, né? E eu fico muito feliz em poder participar disso. A gente que agradece o seu dom e a sua vocação. Eu faço das palavras da Ludmila as minhas, excelentes, né? Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre essa reabertura. Gostaria de agradecer a doutora Ludmila por agora estar fazendo parte da nossa equipe do LMC. Então, junto com a doutora Sandra e eu somos os coordenadores, gostaria de estar agradecendo você fazer parte dessa nova jornada, eu chamo assim, tá certo? E seja muito bem-vinda, tá? Então, o LMC está vindo com essa nova reabertura, com essa nova visão, com novos projetos. Eu acho que tem tudo para dar certo, sim. Acho que a gente vai conseguir estabelecer aqui na cidade um serviço bem legal e de qualidade para os nossos pequenos. Não tenho dúvidas. Eu que agradeço a vocês. Eu só, antes de fechar, acho que não vai ter resposta, mas eu queria perguntar. A gente trabalha um pouquinho aqui com prevenção, né? E eu acho que eu comi mosca nessa dúvida que eu tive ali atrás, assim. Tem alguma coisa para prevenir estar nesses espaços? É aquilo que a gente fala desde de início, assim. Eu acho que tudo tem sazonalidade, depende da época do ano, vamos dizer. A gente está na época das bronquiolites, tá? Então, assim, lavar as mãos antes e depois de chegar da escola, por exemplo, tomar um banho. Se a sua criança estiver mais gripada, lavar a narina, beber bastante líquido, entendeu? São cuidados essenciais. No caso da dengue, que também está aí uma enxurrada de casos, né? Eu acho que passar um repelente, usar uma blusinha... Fala da dengue, não, que eu fico um pouco revoltada, porque depende muito de nós, né? Exatamente. A gente está ficando bem relaxado, né? Mas aí uma blusa, né? Apesar do calor, aquelas blusas um pouquinho maior, mais fininha, que pode proteger... Repelente adequado para a idade. Lembrar que existem produtos adequados para crianças, não é qualquer repelente. Então, isso é estudo, né? Isso é estudo, não é só vendagem, é estudo, né? Exatamente. É ciência. Então, alguém estudou e alguém comprovou isso, né? Então, a gente precisa estar atento com isso. Se tiver dúvida, procurar o seu pediatra, que ele vai te orientar, com certeza, a melhor opção. Bom, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui também. É sempre um prazer poder informar. Eu sempre digo que a informação, ela traz a prevenção é sempre mais econômico, financeiramente e emocionalmente, né? Então, acho que prevenção é um caminho. Quero agradecer muito a participação da doutora Ludmila, seja bem-vinda, tá? Volte sempre, ao doutor Igor, né? Obrigada. É um prazer fazer parte dessa equipe, que eu nem preciso falar, acho que todo mundo já ouviu, o quanto a questão humana é um fator fundamental, né? Como a questão da humanização, ela norteia as práticas dos três e de tantos outros que estão lá conosco, né? E faz total diferença no cuidado, na evolução do prognóstico. A gente sabe que não é balela, né? O carinho, o afeto também trazem a cura. Então, me sinto muito feliz em participar de equipes que trabalham nesse mesmo caminho, né? Nessa mesma base. E uma dica, talvez, que eu daria aqui, né? Para quem está nesses espaços, o que porventura venha a passar, é que, assim, confie na equipe. A equipe, ela está ali para você, pensando em você, está estudando o caso de cada criancinha, né? Como a gente trouxe a questão da multidisciplinaridade, a gente se conversa, né? Às vezes você não vai ver o doutor Igor todo dia lá,
mas ele está ciente de tudo que está acontecendo, porque tem um estudo, cada paciente que está ali, cada criança, cada bebê, ele está sendo muito bem zelado, muito bem cuidado, né? E a gente procura fazer o que há de melhor. Então, caso, né, não estou falando nem só da que a gente trabalha, né, gente, mas eu acho que quem trabalha nessa área hospitalar sempre vai estar com esse olhar de cura, de cuidado, e é importante você confiar na equipe que está te atendendo. Uma boa noite a todos, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor.